e vamos falar sobre celulite? A celulite é o termo popular conhecido, né? Mas não é o termo correto de se utilizar, tá? Mas é o termo popular conhecido para lipodistrofia genoide, tá? Isso, esse é o termo, como alguns outros, como FEG, enfim, alguns outros termos para a nossa popularmente conhecida como celulite, tá? E ela afeta 95% das mulheres, especialmente nas regiões das coxas, glúteos, abdômen e cintura. Isso. Ela tem como fator determinante para o seu aparecimento o hormônio estrogênio. Isso. E é o hormônio que dá as características femininas a nós mulheres. Por isso que quando a gente começa a perceber a celulite da gente na puberdade, por causa da alta dos hormônios na corrente sanguínea, né? Eles começam a aumentar na nossa circulação por causa da alteração hormonal que acontece especialmente pelos hormônios sexuais, que é os hormônios sexuais femininos e o estrogênio. A progesterona também, mas especialmente o estrogênio. E por isso também que na gestação e quando tomamos anticoncepcionais orais, a nossa celulite fica mais em evidência. Isso, ela tem uma tendência a piorar e a gente percebe isso, né, gente? Outro fator também que determina para o aparecimento da celulite é a hereditariedade. Ou seja, se tu tem a tua mãe que tem a celulite, tu tem uma predisposição genética a também ter celulite. E é um fator complicante bem chatinho mesmo, né? O que a celulite vai afetar? Tá? A celulite afeta o tecido dérmico e o tecido subcutâneo da nossa pele, tá bem? Através de vasculares e lipodistrofia como resposta esclerosante que resulta no aspecto inestético conhecido como casca de laranja. Vamos traduzir isso, tá bom? Quando ocorre o acúmulo de gordura no algum local do nosso corpo, no tecido adiposo do nosso corpo, como por exemplo nas coxas, ocorre um aumento do tamanho das células adiposas, tá? Dos adipócitos, ok? Os adipócitos são divididos como se fossem bloquinhos, gente, quadradinhos. E cada bloquinho tem um fio que separa um bloquinho do outro, como se fosse canudinhos divididinhos com canudinhos, tá? E cada canudinho tem um fiapinho no meio que separa um bloquinho do outro, um tijolinho do outro. Quando os adipócitos eles aumentam o seu tamanho, eles causam uma deficiência na circulação sanguínea local, o que deixa a drenagem linfática insuficiente. E por isso tá aí, ó. Quer melhorar a celulite? Em primeiro lugar, sempre toda mulher tem que ter a drenagem linfática para melhorar a circulação, ok? Isso causa um acúmulo no líquido neste local, que é o edema ou o inchaço, que a gente também conhece, né? Formando ao redor desses bloquinhos de gordura um nódulo, como se fosse novelos de lã. Isso. Que é a depressão da nossa pele que a gente consegue ver, que a gente consegue olhar. Também conhecido como aspecto de casca de laranja. Isso é a celulite e como ela é afetada da nossa pele internamente, tá? Existem 4 graus ou estágios da celulite da nossa pele, tá? A celulite branda ou grau 1, o aspecto casca de laranja, como a gente conhece, que é aquele aspecto em relevo inestético, a gente somente encontra ele quando a gente comprime a nossa pele. Então a gente faz uma compressão entre os dedos e ali a gente consegue visualizar esse aspecto inestético, que é o aspecto casca de laranja, ou também pela contração muscular voluntária, em repouso. Ou seja, tu tá aqui, tu faz a contração da nossa coxa, enfim, tu faz ali aperto e faz a contração da musculatura. Assim a gente também consegue visualizar o aspecto casca de laranja, tá bom? Uma celulite grau 2 ou moderada, as depressões são visíveis mesmo sem a compressão dos tecidos. Então, mesmo sem a gente comprimir os tecidos, a gente vai conseguir visualizar a celulite ali. Tá? A região da celulite pode ter uma temperatura mais baixa ou um inchaço do local. A celulite grau 3 ou uma celulite grave, a pele apresenta-se com um aspecto casca de laranja, até mesmo quando a pessoa está deitada. Então, a pessoa deita, a gente consegue visualizar a celulite, mesmo
deitado em repouso, tá? Percebemos também a presença de nódulos palpáveis e dolorosos. A pele adquire um aspecto casca de nozes, que é um relevo um pouco mais acentuado que o aspecto casca de laranja, ficando assim mais aparente quando comprimimos a região. Então, quando a gente comprime a região, esse aspecto casca de laranja se torna um aspecto casca de nozes. Então, ele fica mais acentuado, mais aparente, a celulite fica mais visível. E a celulite grau 4 ou severa, né, o aspecto casca de laranja é observado em qualquer posição do nosso corpo, a gente estando deitado em repouso, estando em pé, em qualquer posição que tu esteja, consegue visualizar a celulite ali. A pele apresenta-se flácida e a gente tem pouco tônus, fortalecimento muscular. Apresenta também os nódulos mais palpáveis, então quando tu apalpa a pele, tu vai ter vai perceber, ser perceptível esses nódulos ao toque, mesmo em relaxamento, tá? Então a gente também percebe esses nódulos que são mais aderentes e mais profundos, tá? E a pessoa sente dor e percebemos também a presença de fibrose, que é esses nódulos mais fortes, mais intensos e mais duros, endurecidos. Isso, esse é o termo melhor que a gente pode para te explicar, são nódulos mais endurecidos, tá? Para um tratamento mais assertivo, a gente também tem que identificar qual tipo clínico, de forma clínica, que a celulite se apresenta. Isso. Então, a celulite ela pode se apresentar flácida. Tá? Então, geralmente tem início em pessoas acima dos 35 anos ou né, também em pessoas que têm uma perda de peso muito rápido, especialmente pessoas, por exemplo, que já fizeram a cirurgia bariátrica, que perde peso de uma forma muito rápida em período de curto de tempo, né? Perdendo assim também a massa muscular. Então, a forma clínica flácida, ela tem muita relação com a massa muscular, com a quantidade de trofismo muscular que a gente tem. Afeta mulheres sedentárias e pode apresentar também uma flacidez muscular, tá? A forma clínica compacta ou dura, ela tem um aspecto mais rígidos, com mais fibras, a gente observa geralmente em pessoas mais jovens com um bom trofismo muscular. Então é aquela rata de academia que vai bastante para academia, que malha bastante, que tem uma musculatura bem definida e que a gente consegue perceber ali a presença também de celulite. É o aspecto duro ou compacto, tá? Percebemos a presença de casca de laranja, zonas endurecidas e regiões com pouca vascularização, pele seca, rugosa e com possível presença de estrias. Então, geralmente a pessoa que tem a forma clínica dura ou compacta também vai ter essas outras características, tá? A forma clínica edematosa afeta mulheres de qualquer faixa etária ou peso com problemas circulatórios. Isso. Aquela pessoa que tem problema circulatório, que tem problema vascular um pouco mais evidente, pode gerar edema, inchaço, peso nas pernas, dor nas pernas, tá? É o tipo que mostra mais furinhos e depressões, tá? Se trata de um tecido mais congestionado, com muita água e pouco retorno, pouca eliminação, muita água parada, gente, pouca eliminação. Afeta principalmente usuárias de métodos contraceptivos orais. Isso, porque ela tem a base de hormônio, tá? Então, a forma edematosa, se tu quiser um bom tratamento, assim como todas as outras, mas especialmente a forma edematosa, a drenagem linfática, tu tem que melhorar a circulação local para ter um bom resposta, um bom resultado para a diminuição da celulite para quem tem a forma edematosa. É o tecido que está muito congestionado, muito parado, muito líquido ali, parado, com pouca circulação. Tu tem que melhorar essa circulação, tá? E a gente tem a forma clínica mista, ou seja, a pessoa pode ter mais de um tipo de forma clínica, como por exemplo, tu pode ter edematosa nas pernas e flácida no glúteo,
edematosa nas pernas e flácida no abdômen. Então a pessoa tem duas formas clínicas no mesmo indivíduo. Ela vai apresentar em regiões diferentes, ok? Você pode melhorar o aspecto da celulite através da hidratação com usos de produtos específicos, com cremes específicos, tá? Mas, Mário, o que tem que ter nesse creme que vai me ajudar a combater a celulite? Ginkgo biloba, porque ele vai combater o edema, ele vai melhorar a circulação. Cafeína vai estimular a quebra de gordura. E a gente viu que a gordura, o excesso da gordura, é diretamente ligado com a celulite, ok? Centelha asiática aumenta a produção de colágeno, tá? Estimula a circulação, evita que as toxinas acumulem no local. Então a centelha asiática é um poderoso ativo para se ter no creme, para se aplicar em casa. Era ou castanha da Índia promovem a drenagem da congestão, vasoproteção e auxilia na eliminação de toxinas. Rutina auxilia e combate o edema. Sulfato de magnésio ativa a circulação sanguínea. Slim Booster L é um extrato concentrado de óleo de café verde e esteróis vegetais de canola. Ele induz a quebra da gordura, que é bem interessante, né? Metilxantinas, elas favorecem a quebra de gordura e estimula a produção de colágeno, bem interessante. Extrato de capsicum e de gengibre, eles intensificam o metabolismo e realizam a quebra de gordura. Scopariane reduz gordura e ajuda a formação de fibras de colágeno e de elastina. Extratos de algas marinhas, elas combatem a gordura. Óleos essenciais, bem legal a utilização do óleo essencial. Mari, eu não gosto muito do creme, eu quero utilizar o óleo essencial. Gente, tu pode fazer uma misturinha de óleo essencial, tu pode aplicar, tu pode inalar. O óleo essencial de lavanda, quando inalado, estimula a quebra de gordura. Olha que interessante. O óleo essencial de cipreste aumenta a circulação. O óleo essencial de hortelã-pimenta aumenta a circulação local. Então, tu pode fazer essa misturinha dos três e aplicar no corpo. Para quem não gosta do creme propriamente, porque muitas vezes acha muito pegajoso, o óleo essencial ele não é tanto e absorve mais rápido, tá? Isso é o que tu pode ter em casa, fazer em casa, que vai te auxiliar e muito no combate à celulite e, enfim, vai te deixar cheirosa também, vai hidratar a tua pele. Essa é a minha dica. Alimentação em celulite, isso. Já ouviu falar em dieta antiestrogênica? Ela é bem interessante para combater a celulite, tá bom? Ela é muito indicada para auxiliar, né, no tratamento da celulite, pois, como já vimos, o estrogênio é um inimigo, né, da celulite, né? Então, assim, ela consiste em quê? A utilização de chás como maracujá, camomila, chapéu de couro, cavalinha, a utilização também de temperos como alho e cebola, que são fontes de alicina e quercetina e que vão auxiliar no combate à celulite. Temperos também como o alçafrão e o curry, o carim também, contém substância chamada curcumina, que ela inibe os efeitos do estrogênio. E, gente, a curcumina, ela é muito interessante, que é a cúrcuma, né? Ela é um anti-inflamatório poderoso, que todo mundo tinha que utilizar, tá? Ela é um anti-inflamatório que tem muito estudo científico falando sobre ele, tem muito relato, tem muita bibliografia, tem muito livro que fala da curcumina como um poderoso anti-inflamatório e um poderoso anticancerígeno, tá? Então, assim, ela é maravilhosa para te estar utilizando todos os dias um pouquinho de tempero. A comida ela tem um gosto um pouco mais forte, então se tu quiser botar em cima da salada ou se tu quiser temperar a comida com a curcumina, fica a teu critério, mas utilize. É só o hábito e tu te acostumar com aquele tempero. Depois vai que vai. Também a gente pode estar fazendo uma dieta anti-inflamatória, que também é muito bem-vinda no caso da celulite, utilizando a curcumina para o seu poderoso anti-inflamatório, sempre. Ela também consiste em evitar o consumo de gorduras
trans e a ingesta de álcool. Consumir mais frutas e vegetais, carboidratos complexos, a utilização do peixe, as sementes de linhaça, folhas verdes e verdes escuras, que é muito importante, pera, nozes, castanha do Pará, amora, framboesa, feijão, aveia, arroz integral, gergelim, alho, cebola, alçafrão, manjericão e alecrim. Ou seja, quer melhorar a celulite de dentro para fora? Tem uma alimentação saudável e balanceada. E consumo uma ingesta de água bem alta, tá bom? Tchauzinho!